Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que bacana, sejam bem-vindos, bem-vindas. Para a gente fazer um bate-papo bem legal sobre um tema que foi um pedido, não estava na agenda, mas incluí na agenda porque foi um pedido muito importante. Para a gente conversar sobre a dificuldade de dizer não. Então eu tô aguardando a Priscila, pronto, a Priscila entrou, ela vai fazer a interpretação. Deixa eu já colocar ela aqui. Pronto, já já ela tá entrando, já tá, daqui a pouquinho ela já aceita, para que ela possa fazer a interpretação, para que a gente possa fazer dessa live uma live inclusiva, né? Oi, Pri! Que Oi, prazer! Tá me ouvindo bem? estou ouvindo bem. Ótimo, que bom. Então, assim, já que você já entrou logo, o pessoal, tô dando oi para o pessoal que está entrando agora. Olá, um prazer ter vocês aqui com mais Organiza. live. Oi, tá. Ainda ninguém pediu a interpretação, mas acredito que já já vai ter alguém precisando. Então, Já entrou. Já está já? entrando. Então beleza. Que bom. Então, assim, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A gente vai conversar hoje sobre a dificuldade em dizer não. Eu acho que muitos de nós, em algum momento, temos uma dificuldade muito grande em dizer não. Então, como essa live ela foi um pedido de uma pessoa bem especial, eu pensei assim, realmente, ao longo da vida, em alguns momentos, temos mais ou menos dificuldades em dizer não. E o que essa dificuldade acarreta na nossa vida e que estratégias a gente pode aprender para tentar amenizar, né, um pouco esse processo. Então, Pri, eu vou falar devagar, tá? Para que e você vai me sinalizando. Legal, bacana. Aí você vai me sinalizando se precisar que eu pare um pouquinho, se precisar que, enfim, o que você precisar, tá? Para a gente fazer uma live inclusiva mesmo. Que esse é um tema que permeia a vida. Então, assim, como é que ela vai funcionar, essa live, tá? No primeiro momento, eu gostaria que vocês me respondessem aqui, tá? Algumas perguntinhas que eu vou fazendo. Então, sintam-se à vontade, que eu vou ler aqui embaixo as perguntinhas que eu vou fazendo e eu vou trazendo isso para o contexto da conversa. Em seguida, eu vou passar para a parte onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o que pode motivar essa dificuldade em dizer não, né? O que pode acontecer para vocês poderem olhar para si e tentar encontrar dentro de si, eu acho que esse caminho, essa minha dificuldade é por ali, ou talvez outras pessoas vão pensar, não, não é esse, é aquele. Então eu vou falar alguns caminhos que podem nos levar a refletir a respeito da dificuldade em dizer não. E em seguida eu vou ensinar para vocês, pretensão é ensinar, eu vou compartilhar com vocês uma ideia que tem me ajudado muito a dizer não. Tá? Eu também, ao longo da minha história, fui uma pessoa que teve dificuldade em dizer não. Tá mais fácil para mim agora, mas não significa que às vezes eu não sinto alguma coisa aqui dentro de mim. Então, eu vou falar, compartilhar uma experiência de uma possibilidade pela comunicação não violenta, tá? Para mim, foi o que me abriu mais os horizontes. O caminho da comunicação não violenta do psicólogo Marshall Rosenberg. E vocês podem sentir a vontade em escrever, em trocar, enfim, a gente vai conversando para que a gente saia dessa live hoje com
ampliando mais a nossa ação, a nossa consciência, o nosso autoconhecimento. Eu vou aqui, eu fiz agora, o que eu fiz? Algo que às vezes eu esqueço, viu, Pri? Printei a tela para mostrar nós duas. Eu esqueço às vezes, alguém tem que printar. Agora eu lembrei. Tá Então, bom, obrigada. Também esqueci isso. né? A gente tem que guardar para a posteridade. É tão novo para gente ainda. Então, pessoal, assim, ó. Essa live, eu tô com algumas anotações aqui do ladinho para organizar a minha fala, para que eu não me perca e a gente vire, enfim, eu vá muito longe, tá? Em algumas reflexões. Então, eu organizei a minha fala aqui do meu ladinho, mas isso não impede que vocês mesmos quiserem ampliar, tô por vocês, tá bom? A gente vai conversando aqui. Então, live participativa. Tá? Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Alguém aqui que está comigo agora nessa live tem dificuldade em dizer não? Me respondam aqui. Estou vendo aceno, olá. Alguém, ou conhece alguém que tenha dificuldade em dizer não? E vão escrevendo aqui que eu vou seguindo. E eu não digo apenas o não explícito, aquele não, palavra mesmo, né? Às vezes é um não implícito. Às vezes, a Carlissa já falou, tem muito. Pois é. E às vezes esse não é aquele não explícito, né? Da palavra não. Às vezes é aquele não onde a gente tem toda a oportunidade, ou tem uma oportunidade, de cuidar de nós. E aí a gente acaba não conseguindo cuidar de nós. Porque a gente está sempre acolhendo e cuidando de alguém. Isso é uma dificuldade em dizer não. Então imagina que vocês um dia tiraram um dia para si, para descansar, para relaxar de alguma maneira, mas alguém pediu alguma coisa e vocês, tá bom, vou fazer. Então é aquela pessoa que está sempre solícita, fazendo tudo, mas dentro de si tá assim o meu autocuidado. Cadê o cuidado comigo? Então, às vezes, o dizer não tá aí, no implícito. Alguém se identifica com isso? Quer dizer, quando a gente deixa as nossas necessidades de lado para poder agradar, para poder fazer pelo outro. Será? Aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que às vezes sobe. A Lucy falou, colocando uma desculpa para dizer o não. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, o que é desculpa, o que não é desculpa, o que é uma justificativa. A gente vai mais para frente falar um pouquinho sobre isso. Então, o primeiro passo que eu gostaria que vocês pensassem é esse, conectassem com vocês e pensassem, eu tenho dificuldade em dizer não? Mas se o não é implícito? Onde eu estou sempre disponível, eu não tenho tempo para as minhas necessidades, eu não tenho tempo de nada para mim. Será que não tem tempo mesmo? Ou será que não coloca as suas necessidades como importantes a ponto de olhar para si? Então, essa é uma pergunta, tá? Quem está entrando agora pode ir colocando. A pergunta foi se alguém tem dificuldade de dizer não. Seja o não explícito, seja o implícito, né? Aquela pessoa sempre disponível. Quando vocês dizem sim, querendo dizer não, como é que vocês se sentem? Escreve aqui para mim. Quando vocês dizem sim, querendo dizer não. Códice, que eu sei quem é, disse não tenho dificuldade. Depois colabora com a gente, quem não tem, o que faz para não ter? Né? Então, escreve aqui na live que aí eu vou lendo também. Mas a pergunta agora, quando diz sim, querendo dizer não, o que vocês sentem? Sentiram a palavra. O que vocês sentem?
Vai respondendo para mim aqui, para a gente poder interagir. Sente culpa? Sente raiva de si? Sente a raiva da outra pessoa? Frustração? O que vocês sentem? Desestimulado? Aqui eu vou ler. Da Pods, que é a Clarissa. Olha, quando eu tenho que dizer sim, querendo dizer não, sinto raiva, mesmo sabendo que às vezes tenho que ceder. Na comunicação não violenta, a raiva ele é um sentimento que tem por trás uma necessidade não atendida. Seria a necessidade de respeito, que não está sendo atendida? Seria a necessidade de aceitação? Que necessidade que não está sendo atendida no fundo? Né? O que tá? Pensem no iceberg. Pensem no iceberg. Então tá a pontinha do iceberg, aqui tá o mar e lá para baixo o iceberg é enorme. Assim a gente pode visualizar. Então a ponta do iceberg é aquele comportamento, aquele sentimento que a gente vê, a raiva, aquilo que vem, que aparece. Agora no fundo do iceberg a gente tem que ser mergulhador para olhar. E é um mergulhador de nós mesmos. Que necessidade não está sendo atendida para essa raiva vir à tona? Né? Então, é uma reflexão que eu deixo para vocês. Sente desestimulado, raiva do outro, raiva de mim e do outro. Então, olha como é que a raiva ela é presente, né? Nervosa, frustrada, quando diz sim, mas eu quero dizer não. Eu respondo muito rápido às pessoas. Opa, cadê aqui? Eu respondo muito rápido às pessoas. E depois eu fico... Ai, ai, ai. E depois eu fico arrependida por ter respondido sim ou aceitado. Então, vamos mais para frente já já. A gente vai falar sobre isso. O que pode estar na base, né? Sejam bem-vindos, o pessoal que está entrando. Então, assim, algumas pessoas têm dificuldade em dizer não. Outras pessoas, quando dizem sim, querendo dizer não, sentem nervosas, sentem com raiva, sentem desestimuladas, sentem frustradas. Sentimentos desagradáveis, né? E o que vocês pensam sobre si? Percebe que eu separei sentimento de pensamento? O que vocês pensam sobre si? O que vocês elaboram? Como é que vocês julgam o próprio comportamento? Há pessoas que quando dizem sim, mas na realidade estava querendo dizer não, acabam pensando sobre si. A Pri tá mexendo ali, vou parar um pouquinho. Acabam dizendo sobre si, ai, que droga, eu devia ter feito tal coisa. Eu devia ter, entende? Mas eu prometi para mim mesma que eu não ia fazer, ai, como eu sou burra. Olha só, aí já pega o chicote e começa a bater. Algumas pessoas são assim. Ó, gera ansiedade, porque não está em acordo com a sua própria necessidade. Eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente, já já, daqui a pouquinho. Eu tô acompanhando aqui o relógio, que a live é de 1 hora, mas vou chegar lá. Que situações fazem com que vocês consigam dizer sim? Que situações fazem com que você não consigam dizer o sim? Então, por exemplo, tem pessoas que têm facilidade em dizer sim quando percebem que tem intimidade, relação mais horizontal. E tem pessoas que têm dificuldade em dizer o não, né? Tem dificuldade em dizer o não para hierarquia. Então, voltando. Tem pessoas que têm dificuldade, têm facilidade em falar o sim, o não. Eu tô vendo o pessoal colocando aqui, eu consigo falar o não para as pessoas mesmo nível hierárquico, mesmo nível de vínculo, mesmo nível de intimidade. Tem pessoas que tá tranquilo assim. E tem outras que quando tem hierarquia, pronto, não consegue dizer não. Já perceberam isso? Então, que situações levam vocês a falarem o não? E que situações levam vocês a não conseguirem dizer o não? Que pessoa é essa que está frente a vocês? Que situação é essa? Então, o que eu estou
promovendo aqui, o que eu estou fomentando aqui, é uma reflexão. É um processo reflexivo, de autoconhecimento. Porque o não é a ponta do iceberg. Tem muitas coisinhas lá no fundo. A Clarice, eu digo não para caramba, eu digo não para ambas. E em que momento? Tem algum momento que tem dificuldade em dizer o não? Num relacionamento íntimo, para o marido, para a esposa, tem dificuldade? Ou quando, enfim, vou entrar, aqui vou seguindo, mas eu vou fomentando vocês, estimulando vocês a fazer esse processo reflexivo. O que eu sinto quando eu digo não? O que eu sinto quando eu digo sim, querendo dizer não? O que eu penso sobre mim quando eu disse sim numa situação que eu não queria dizer sim? A vontade era dizer não. O que eu sinto, o que eu penso? Então, esse processo faz com que a gente promova o autoconhecimento, nos entenda nessa situação, tá? E em que circunstâncias eu tenho facilidade em dizer o não? E em que circunstâncias eu tenho dificuldade em dizer o não? Então, minha primeira etapa aqui é essa de fomentar a reflexão. E outra, quem pode me dizer aqui os rótulos que a pessoa que sempre diz sim possui? Que essa pessoa possui alguns rótulos e que podem ter relação com a minha maneira de lidar com o não. Vocês já perceberam que algumas pessoas que sempre dizem sim, elas são vistas que elas são elas são vistas como boazinhas, generosas, prestativas. Percebe esses rótulos? Ai, se eu disser não, o que vai acontecer? Não, mas eu sou tão boazinha. Pessoas boazinhas não dizem não. Pessoas generosas não dizem não. Que narrativa é essa? Outra, bestinha para a visão de outras pessoas. Percebe? Que rótulo tem dessas pessoas que sempre dizem sim? Num trabalho, no espaço de trabalho, por exemplo. Que rótulo essas pessoas têm? Ah, fala com o fulano, ele é legal, ele sempre diz sim. Aí está lá. A gente nem para pensar nessa pessoa. A gente nem para pensar se ela está feliz, se ela não está feliz, sempre diz sim, então deve estar feliz. Então tem também uma responsabilidade nossa em olhar para o outro nesse processo, né? Entender e em ver o outro como um sujeito nesse processo. Então esses rótulos que as pessoas que sempre dizem sim vão tendo, também delineiam um pouco, né, a nossa forma de ver a situação. A Clebiana escreveu: há um tempo atrás tinha muita dificuldade, principalmente para família e amigos, e sempre ficava muito mal, raiva de mim mesma, porém precisava passar a imagem de pessoa boa e prestativa. Pronto. Isso é muito comum. E tem relação com uma coisinha que eu já vou falar já já. Mais algumas que estão chegando aqui. Senão, elas poderiam não me amar ou não me aceitar. Tem relação com isso, sim. Então, é interessante esse processo de autoconhecimento. Se eu digo sim, querendo dizer não, e estou com raiva de mim, a minha tendência é me punir, e aí eu entro num ciclo de autossabotagem, o que eu estou fazendo comigo? Né? Depois da terapia, aprendi a dizer não sem culpa. É uma sugestão que eu vou fazer fortemente, que é justamente a terapia, para nos ajudar a entender. Então, aqui eu estou fomentando reflexões para depois ir para uma ideia, tá? Mas vou deixar vocês com essas reflexões. Quem são vocês nesse processo? O que está lá no fundo do oceano? Envolve religião, sempre entender, sempre estender, eu imagino, sempre estender a mão. Exato. Também tem um componente religioso, não? Eu preciso sempre estender a mão. E quando é que eu estendo a mão para mim também? Né? O que eu faço comigo também? Eu costumo falar que quem tem dificuldade em dizer não,
Na realidade, diz bastante não. Diz muito não. Para si mesmo. Eu tenho dificuldade em dizer não para o outro. Mas para mim, tô cheia de não para mim. O que acontece? Isso aqui é processo reflexivo, tá? Eu costumo dizer na disciplina especial de métodos de observação em psicologia, que eu ministro, uma das disciplinas vamos tentar sair dessa caixa. Nós temos muitas caixas. Vamos tentar refletir sobre essa, para ampliar. Talvez, se eu tenho raiva, se eu sinto desconforto, se é ruim para mim, tá muito apertada, né? Não tá legal. Então, vamos seguindo. Que eu já falei. Eu vou trazer para vocês agora 5 ideias que podem ter relação com a dificuldade em dizer não. Eu tô dando um tempinho. Pra Pri também. Quer beber uma água, Pri? Não tô bem, Tá bem? obrigada. Tá. Senão, ó, a gente vai. Gente, ser intérprete, olha. Eu conheço a Priscila há bastante tempo, né, Pri? Desde Caxias do Sul. Ela tem 15 anos de experiência na área da educação, de intérprete na área da educação. Então, ela não é brinquedo. Mas, mesmo assim, sabendo que tu dá conta, eu vou dar uma paradinha para te ajudar a respirar e beber uma aguinha, tá bom? Tá bom. Qualquer coisa eu aviso. Tá. Então, assim, primeiro foco. Eu fiz uma listinha de 5 possibilidades para a gente refletir a respeito da dificuldade em dizer não, tá? Primeiro, criação para obediência. Veja, pensem que alguém, vou botar assim, tá? Pensem que alguém poderia ter. Beck, concordo com a Beck, tá? Diz pra ela que eu concordo com ela. Ah, Eu acho que é ela, né? Eu não tô conseguindo enxergar a fotinho. Então, assim, tô vendo. a obediência. Pensem que alguém, alguém, foi criado teve uma educação, teve uma criação onde não podia dizer não para mãe e pai. Imagina. Onde dizer não para mãe e pai, ou para avô e vó, enfim, né? Pensando numa hierarquia maior, em termos dessa diferença, né? Era desrespeito. Então, você tem sempre que dizer sim para figuras de autoridade. De modo que dizer não seria muito perigoso. Dizer não seria muito perigoso. Implicaria em perda de benefícios e até em violência, né? Em violência física, violência psíquica. Então, essa criação com foco na obediência, ao invés de ter o foco na escuta, na orientação, me respeita que eu sou seu pai, me respeita que eu sou sua mãe. Que negócio é esse de ficar dizendo não para mim? Aí a gente vai aprendendo que a gente não pode dizer não para figuras de autoridade. Então incorre numa primeira reflexão. Para quem tem dificuldade em dizer não para a figura de autoridade, como foi a sua história de vida? Como foi o seu processo educativo na infância, em especial? Como foi isso? Porque senão implica realmente numa necessidade de dizer sim para a autoridade que a gente nem sabe direito de onde vem. E tá lá. Tá numa educação que não permitia com que nós vivenciássemos também as nossas necessidades. É criança, é adolescente, mas é um sujeito e que também tem vontades. Eu lembro que quando eu era mais jovem, criança, eu ouvia muito, né, no entorno, dos adultos do entorno, não é só da família. Era um slogan que tinha na época. Não sei se vocês vivenciaram isso. Criança não tem querer. Não sei se alguém já ouviu isso. Criança não tem querer. E aí fica esse não tem querer, então eu não posso dizer não, então
E aí eu cresço não sabendo nem qual é o meu querer, não sabendo nem olhar para mim, em especial relacionado à autoridade. Então, eu peço que vocês observem essa situação, essa dificuldade em dizer não nessa perspectiva, tá? Com relação a figuras de autoridade, que podem ser figuras de autoridade real, tá? Meu chefe real na empresa onde eu trabalho. Ou podem ser simbólicas. Uma pessoa que eu coloque como superior a mim. E que é, né? Eu alcei a condição de superior. Também pode influenciar a dificuldade que eu venha a ter em dizer não. Então, o primeiro passo que eu gostaria que vocês refletissem é com essa situação, tá? Como é que foi a sua infância? Como é que você foi educado para eu poder dizer não, tá? Segunda necessidade de aceitação. Até tomar um golinho d'água. Necessidade de ser aceito, necessidade de ser aceito, que já foi escrito por aqui assim. Eu não vou dizer não, porque senão não vão gostar de mim. Eu não vou dizer não, porque senão eu não vou ser amada. A Clebiana colocou, né, Clebi? Eu não vou ser amada. Então não consigo dizer não, porque senão eu vou perder o amor das pessoas. E aí eu morro de medo de dizer não para uma amiga que ela não vai gostar tanto de mim. E aí eu mais uma vez digo não para mim mesma, mais uma vez me anulo, mais uma vez não estou em consonância, entrelaçada com a minha necessidade. Tá? Então essa necessidade de aceitação, e também a gente pode pensar eu vou seguindo. Ó, pronto, voltou. Então, assim, essa necessidade de aceitação, de ter que provar para o outro que eu valho a pena, de ter que provar para alguém que eu tenho valor. Então, a ideia da rejeição dói em mim tanto que eu não consigo dizer não. Mas se como eu me vejo, né? Pensa na infância também. Eu vou pedir que visitem. O tempo inteiro eu vou pedir que vocês visitem lá, tá? Eu sei que a questão é no aqui e agora. Mas esse aqui agora, ele não foi construído num passe de mágica. Esse aqui agora, ele é decorrência de todo um processo educativo, tá? Que não só familiar, mas de toda uma cultura, tá? Então, o que eu peço é que vocês reflitam nisso. A dificuldade que eu tenho em dizer não está relacionada a uma necessidade de aceitação pelo outro, ao medo da rejeição, ao medo do abandono, ao medo de não gostarem mais de mim, porque eu cresci acreditando que uma boa menina ou um bom rapaz tem que ser prestativo. Olha os rótulos aí de novo. Tem que ser prestativo, tem que ser generoso, tem que fazer sempre o que as pessoas querem, porque essa é uma narrativa que foi construída para mim na vida, porque eu tive benefícios quando eu sempre fazia para as pessoas. Percebe que está tudo relacionado? Coisas estão relacionadas. Eu separei só com uma maneira didática. Então pensem nisso. Qual é a narrativa que vocês trazem para si mesmos? De que narrativa é? De que forma vocês narram a própria vida? Dentro dessas narrativas, que crenças têm? Que pensamentos têm? Então, o que foi construído em mim, que veio
E eu nunca parei para pensar. E será que eu sou também assim com as outras pessoas? Que eu tenho dificuldade em dizer não, em ouvir um não? Então, né? É uma face aí da mesma moeda que a gente pode refletir a respeito disso. Então, primeiro, criação com foco na obediência, de não poder dizer não para a autoridade, porque a autoridade tem sempre razão. Segundo ponto, necessidade de ser aceito, medo da rejeição. Qualquer pergunta ou colocação, vocês podem escrever, tá, pessoal? Medo de não ser visto como uma pessoa de valor, então eu tenho que sempre dizer sim, né? Porque senão não vão me amar. Então, isso é uma reflexão. Terceira, essa é interessante. Tá tudo relacionado. Necessidade de demonstrar a capacidade. Então, eu vou provar que eu consigo. E aí, é o tipo de perfil que tem dificuldade em dizer não quando é desafiado. Então, por exemplo, aquela pessoa que está no trabalho, tá? E o chefe, enfim, o professor, ou professora, coloca: olha, vai precisar entregar um trabalho, né, um determinado trabalho, será que você consegue? Bah, mas a pessoa vira a madrugada para provar que consegue. Então, não consegue dizer não, porque precisa provar a competência o tempo inteiro. Precisa se mostrar como uma pessoa de valor. Está relacionado com o segundo tópico. Percebe? Tem uma pessoa que entrou aqui que eu não vejo há tantos anos. Tudo bom, Walter? Há tantos anos. Nossa, é muito bacana, né? Esse negócio da colega de adolescência. Que querido. Voltando, é muito legal isso. Então pensem sobre isso. Será que a dificuldade em dizer não, assim, eu preciso provar que eu sou capaz, eu preciso provar que eu tenho valor, eu preciso provar que eu sou importante? E aí me vem algo que é da disciplina positiva, tem como base Alfred Adler, Rudolf Dreikers, Jane Nelson. Desculpa, Pri, acabei falando nomes que eu nem combinei com elas. Toda criança, todos nós, temos uma necessidade básica, que é Você sentir... pode falar dos autores que você citou? Ai, querida, eu acabei falando os autores e acabei me passando. É Alfred Adler. Alfred Adler. A, A, D, L, De... D, a D assim. D é verdade. D, L, E, R. Querida, vou aprendendo. Um dia que eu me sentir mais segurazinho, a gente conversa. Então, assim, a gente precisa se sentir aceito e importante. Então, se na nossa história a gente procurou, correu atrás o tempo inteiro para provar que a gente tem valor, pedindo aceitação, pedindo importância, a gente hoje vai ter muita dificuldade em lidar com esse processo e vai estar buscando aprovação em tudo quanto é espaço. Não importa o que eu sinto, não importa se a aceitação está fazendo me dor em mim, me dói. Sabe? Então, tem algumas pessoas que têm dificuldade em dizer não quando percebem que estão sendo desafiados. Ainda estão em busca da própria identidade, ainda estão em busca de saber quem são. Então, é uma reflexão que eu faço. Né? Os adolescentes trazem isso, é interessante na fala deles. É interessante. Então, uma criação para obediência, uma obediência para a figura de autoridade. Não pode dizer não para figuras de autoridade, então vou ter dificuldade, talvez, em dizer não mesmo para figuras de autoridade, porque essa foi uma narrativa dominante na minha vida.
2, necessidade de aceitação. Então, necessidade de aceitação. Preciso me sentir aceito, preciso me sentir importante. Então, vou fazer tudo o que você quer para que você possa me aceitar e gostar de mim. Então, isso está ligado à autoaceitação, isso está ligado à autoestima. 3, necessidade de mostrar capacidade, também está ligada a 2, viu? Mas, geralmente, essa ênfase que eu estou dando é na necessidade, é quando vem com um desafio por trás. Então, eu viro à noite, eu acabo com o meu sistema imunológico, mas eu provei que eu consegui. Mas e eu? Percebe quantos nãos a gente está dando para si mesmo? Para poder ter uma imagem construída não autêntica lá fora? Que a gente não está exercendo a nossa autenticidade, né? 4, vínculo de dependência com o outro. Então, por exemplo, você tem alguém que te ajuda bastante, tá? Deixou você morar numa casa, na casa dos fundos dela, ou então vive te ajudando, te dando alguma coisa, você tem benefícios com essa pessoa, a ponto de que você não consegue dizer não para essa pessoa com receio de perder esses benefícios. Então, há uma relação de dependência que a gente acaba tendo com essa pessoa. E o que dificulta a possibilidade de dizer não. A gente tem, deixa eu salvar mais uma vez aqui, a gente percebe isso em alguns adolescentes, eu já vi bastante isso, não posso dizer não pro meu pai, eu não posso dizer não para minha mãe. De certa forma, tá tudo interligado, né, gente? Eu tô separando por uma questão didática. Mas está tudo interligado em maior ou menor ênfase, tá? Então, esse vínculo de dependência com a outra pessoa. Eu dependo tanto desse trabalho, eu não posso dizer não para o meu chefe. E aí eu vou dizendo sim, sim. E o chefe vai me rotulando. Nossa, como é boa. Nossa, como é prestativa. Nossa, como está sempre disponível. A gente pode contar sempre com a pessoa. Mas, na realidade, essa pessoa está adoecendo. Está adoecendo. Então, eu, do outro lado de cá, que estou ouvindo esse sim e esse não, como eu também tô vendo esse sujeito na minha frente? Ele é um sujeito para mim? Ela é um sujeito para mim? Ou é alguém que satisfaz as minhas necessidades, as minhas vontades? Quem é essa pessoa para mim? Então percebe que eu estou fazendo esse contraponto, tá? Da dificuldade de dizer não que eu tenho, mas também de como é que está a minha escuta para o não do outro. Isso é importante. E por fim, e aí a gente já vai entrar numa ideia, eu tô cuidando com o horário. Qualquer fala, vocês podem colocar aqui, tá? Eu tô vendo que tá andando. Ah, e eu vou postar essa live no Stories, vai ficar 24 horas e depois ela vai pro YouTube, tá bom? Aí eu divulgo aqui no Insta. Quem quiser assistir com mais calma para refletir ou então passar para alguém. E o quinto, evitar conflito. Ah, não quero ter conflito? Não quero ter conflito, não gosto de ter conflito, não gosto de brigar com ninguém. Eu prefiro ir dizendo sim porque eu não brigo com ninguém. Então, onde vem esse medo do conflito? De onde é que vem esse receio do conflito? Né? É uma questão de si. Conversa, será que na sua história o conflito foi tão doloroso, tão ansiogênico, que aperta feridinhas, botõezinhos em mim, gatilhos em mim, que eu prefiro evitar, porque eu vivi numa situação de tanto conflito, ou de não muitos conflitos, mas quando tinham era para acabar, que eu não consigo. Me traz memórias ruins. Eu aprendi que é melhor não entrar em conflito. Bom cabrito não berra. Eu ri.
É melhor não entrar em conflito. E aí o que acontece? Se não entrar, não entrar, eu estou em muito conflito dentro de mim. Dentro de mim. Eu estou com um conflito interno. E aí eu vou adoecendo. Porque eu não olho para fora, mas em compensação eu trago tudo para dentro de mim. Assusta, realmente, Aline, assusta. Ela escreveu a dor do conflito ter magoado tanto que agora eu prefiro não ter. Por quê? Porque foi uma maneira que a gente aprendeu de lidar com o conflito. Não é saudável, mas foi a maneira que apareceu na nossa vida. A gente não aprendeu de outra forma. Tem pessoas que guarda e pum, explode. Explode. Consegue lidar com a raiva. A raiva é uma conhecida, uma ilustre conhecida, mas não consegue lidar com outros sentimentos, a não ser isso. Guarda, explode. Aí depois vai para a culpa. E aí fica nesse ciclo. Então, algo que eu coloco a reflexão, como é que o conflito é visto por ti? Como é que você vê o conflito? Na sua história de vida, como ele bateu na porta e entrou? O que você aprendeu com ele? E agora, que você já é adulta, que você já é adulto, olha para ele. Quando a gente é criança, a gente é tão dependente que a gente foge para dentro do nosso mundo ou para os desafios de comportamento. Mas agora que a gente é adulto, a gente consegue parar e pensar sobre o conflito. A gente pode parar e aprender novas formas de lidar com ele por meio de olhar para dentro da gente. É um mergulho em si, para perdoar o que tem que ser perdoado. Porque às vezes a criança, por exemplo, ela é tão impotente na vida dela, né? Ela é tão dependente, isso acaba gerando uma impotência quando ela apanha, né? Vamos botar a violência física. Quando ela apanha, ela não pode bater de volta, porque senão a recíproca vai ser muito maior. Então ela recolhe. Algumas caem para a culpa. Eu mereci mesmo. Eu mereci mesmo. Eu mereci mesmo. E aí vai tendo uma relação muito complicada com o processo do conflito consigo mesmo. Aline, mas a gente pode querer escolher ter ou não ele. Tu dizes o conflito, é isso? Uhum. Então, assim, a escolha, ela nos pressupõe opções. Se eu só sei enfrentar na discussão, na briga, ou recuar, será que eu tenho outras opções? Que é o que eu vou entrar aqui com vocês agora. Dá um outro caminho para o dizer não. Na realidade, eu estou dando vários caminhos, né? Que é esse processo reflexivo, desde o início. Esse processo de olhar para si, de entrar em contato consigo. O que eu sinto, o que eu penso, em que situações eu tenho dificuldade em dizer não, em que situações eu tenho facilidade, que contextos são esses, tá? Então, esse já é o primeiro caminho. A gente precisa sair da ilha para ver a ilha, né? Então, primeiro caminho. Tô dando algumas ideias de onde é que pode estar, né? Essas 5 ideias. Criação com foco na obediência, não pode falar não para as pessoas hierarquicamente superiores de autoridade, necessidade de aceitação, necessidade de demonstrar capacidade, que também está relacionada à aceitação, vínculos de dependência com outra pessoa e evitar conflito. Na realidade, evitar conflito fora, porque dentro fica um conflito bem grande, como foi dito no início, né? Fica um conflito... A Pri tá rodando aqui. Fica um conflito interno, como lá no início, raiva, desânimo, culpa, frustração, voltou? Então, fica aquele conflito interno. Então, na realidade, não existe evitação de conflito. É com o outro. Mais uma vez, será que não está dentro da necessidade de aceitação,
Eu peço para vocês refletirem sobre isso. O que que Opa, a Pri saiu aqui. Eu acho que deu algum probleminha com uma. Falando é difícil sim, mas no meu caso busquei treino. Aline, um treino e um autoconhecimento. Porque o dizer não tem raízes, né? Essa dificuldade que a gente tem raízes. Ó, pronto. A Pri voltou. Já estou pedindo. Legal. Pronto, ela já vai. Já está voltando, Renata. Ela já está voltando. Deixa eu escrever. Pronto. Voltou. Caiu. Saiu. Aí. Me perdi de onde eu tava. Não me lembro. Então, não tem, a questão do buscar treino para aprender a dizer não. Então, assim, além do treino, é um autoconhecimento. Para a gente poder sentir mais livre. A escolha, ela só existe quando tem opções e de preferência saudáveis para gente, né? Se a única opção é enfrenta de uma maneira dolorosa ou foge, mas será que não tem outros caminhos? Será que não é legal buscar outros caminhos num processo de autocompreensão também? A questão do receber sempre sim, ela de vez em quando aparece, né, na fala de algumas pessoas. Só que eu questiono um pouco essa questão do sempre sim. Crianças recebem muitos nãos também. Crianças recebem muitos nãos. Então, em que circunstâncias esses sims aparecem? Na realidade, está relacionada à questão da aceitação, da rejeição. Então, eu tenho refletido a respeito disso. Né? Tem pessoas que dizem, a gente precisa frustrar as crianças. Mas elas já são tão frustradas, já nasceram. Nasceu, pronto. Já tem uma série de situações de frustração que elas passam. Então, assim, uma criança sem limite, é sem limite ou sem orientação? Mas esse tema da infância, eu vou entrar nele quando eu fizer um workshop sobre educação infantil. Eu vou conversar bastante sobre essa questão com foco bem na infância mesmo. E vou trazer essas questões, tá? Deixa eu ir seguindo. Aí, eu gostaria de trazer uma possibilidade. Deixa eu ver aqui, uma pessoa postou. Morro de medo de magoar alguém por dizer não. Com isso, as pessoas acabam confundindo que sou a super boazinha e me consideram bobinha. Pois é, onde é que está esse medo de magoar alguém? Por que que respeitar as minhas necessidades leva a uma mágoa do outro? O que tem do outro nesse processo também? Por que que me respeitar, eu acho que se eu me respeito, eu acabo magoando alguém? E como eu me sinto quando eu escuto um não também? São reflexões, tá, pessoal? A minha proposta aqui é trazer reflexões, tá? Então, essa é uma reflexão que eu faço. E que a partir dessa indagação de si, a gente consegue estipular limites até e buscar ajuda para esse processo. Um caminho que me ajudou muito, tá? Não só a terapia ajuda muito, muito. Então, eu recomendo terapia de fato, porque os nossos porõezinhos têm muitas coisinhas ali para mexer, para reorganizar, para a gente olhar. A gente só enxerga aquilo que aparece, tá? Na nossa frente, que está iluminado, aquilo que a gente olha. Se está escuro para mim, eu nunca vou perceber. Então, a terapia nos ajuda a perceber, a nos darmos conta, a nos compreendermos, compreender a nossa história. E aí sim, buscar caminhos respeitosos para conosco. E às vezes o respeito para conosco está nessa reflexão do peraí, por que eu vou magoar alguém pelo simples fato de dizer não posso? E como eu me sinto quando dizem não para mim? Entende? Então, o meu convite é trabalhar nesses dois caminhos.
que eu posso fazer? Então, eu vou falar uma coisa que me ajudou. Pessoal, se acabar a live, eu vou voltar, tá? Se de repente cair sozinha aqui, como aconteceu ontem, que ela simplesmente caiu, eu vou retornar, tá bom? Porque eu quero finalizar com essa parte aqui. Então, o que eu trago como uma reflexão-ação também? A comunicação não violenta. A proposta não é fazer uma live agora sobre comunicação não violenta, tá? Mas é trazer a ideia da comunicação não violenta via Marshall Rosenberg, tá? Ele. Um psicólogo norte-americano, ele já faleceu, não faz tanto tempo assim, mas ele nos brindou com um processo reflexivo muito bacana. Então, o que ele diz? Primeiro, autoconhecimento, que é todo esse caminho que eu estou fazendo com vocês até agora. Quem sou eu? Onde é que eu estou? O que eu sinto? Quais são as minhas necessidades? Tá? Então, primeiro caminho. Segundo, foco nas necessidades. Quais são as minhas necessidades? Quando a gente vai pensar nos workshops que eu dou, eu brinco com o pessoal, quais são as necessidades que a gente tem? E aí a gente percebe que as nossas necessidades são muito similares. A gente tem necessidade de respeito, a gente tem necessidade de atenção, a gente tem necessidade de lazer, a gente tem necessidade de descanso, a gente tem necessidade de alimento, a gente tem necessidade de compreensão, de empatia, e por aí vai. A gente tem muitas necessidades. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu tenho alguns materiais, pode me pedir no direct, tá? Que eu envio para vocês. Então, primeira coisa é assim, eu preciso pensar nas minhas necessidades. Aí tá. Acolher o pedido do outro. Eu tô acolhendo o pedido do outro, eu vou dar um exemplozinho, tá? Então, necessidades, eu preciso ter contato com ela. Escutar acolhendo o pedido do outro. Então, validando o pedido do outro. 2. Comunicando as minhas necessidades que me levam a não aceitar. Que me levam a dizer não. Será que isso é uma desculpa? Ou será que isso é uma justificativa respeitosa para comigo? Percebe que são caminhos diferentes? Eu posso pensar que é uma desculpa. Estou dando uma desculpa. Ou eu posso pensar assim, não, estou falando a verdade. Eu tenho necessidades tão fortes que estão gritando comigo agora, que estão falando comigo agora, e que eu preciso respeitá-las, senão não vou ficar bem. Então, que necessidades são essas? Tá? E terceiro, dar uma alternativa, chegar a um denominador comum. Um exemplo. Imaginem assim, que uma pessoa me diz, Milena, eu vou te ligar hoje, às 8 horas, porque eu quero conversar com você, que eu quero que você me ajude a resolver um problema. Só que às 8 horas eu não vou poder. Às 8 horas não dá para mim. Então eu tenho um caminho, que é, quando a pessoa me pedir, eu ficar assim, 8. Tá, né? Tá bom, né? Então tá, então me liga às 8. E aí, no meu coração, tem um balãozinho aqui, ó, na minha cabeça. Ai, que droga ter que aceitar isso. Às 8 eu não posso. Será que ela não percebeu que eu não posso pela minha cara? Ai, que raiva. Esse caminho não é um caminho muito legal. É um caminho, né, que gera um transtorno para dentro de mim e me faz ficar com raiva do outro. É que a pessoa não me percebeu. Segundo caminho, que não é da CNV, tá? O primeiro não é da CNV, da comunicação não violenta. Esse agora não vai ser da comunicação não violenta. Milena, eu vou te ligar às 8 horas porque eu quero conversar umas coisas que eu tô com uns problemas, eu quero ouvir a tua opinião. E aí eu posso falar assim, ai, mas às 8 você sempre me liga. Você sempre me liga nesse horário. Aí pronto, começa a discussão. Você nunca me entende, começa a discussão. Que também não é legal.
que também a gente não chega numa compreensão mútua. Eu tô brigando, não tô falando as minhas necessidades. Ou a gente pode chegar no terceiro. Aqui é a comunicação não violenta, tá? Primeira coisa, a pessoa diz pra mim, Milena, eu vou te ligar às 8 horas, porque eu quero conversar com você, às 20 horas, né, 8 da noite, porque eu quero conversar com você sobre os problemas que eu tô tendo. E aí eu vou dizer pra ela assim, olha, eu te agradeço muito a confiança em mim. Eu tô vendo que você precisa conversar e eu me sinto muito feliz de você tá me escolhendo para colaborar, para te ajudar a pensar. E eu vejo que isso é muito importante para você. Te escutei. Isso que aparece. Eu te ouvi. Eu não entrei na defensiva. Eu validei o que você me disse. Eu entendo o que você está me pedindo. Eu entendo que é importante para você isso. E aí eu entro numa segunda etapa. Mas veja, às 8 horas, eu já tenho toda uma organização que eu vou precisar terminar uma atividade. E se eu não terminar essa atividade, vai desorganizar a minha semana inteirinha. E para mim, a organização é muito importante para que eu possa passar uma semana mais tranquila e mais aberta, despreocupada, até para te ouvir melhor. A Pri rodou de novo ali. Vamos ver ela voltando. Acho que daqui a pouquinho, daqui a uns 3 minutinhos, 2 minutinhos, deve cair. Então, será que a gente não podia fazer um outro combinado? Será que você podia me ligar antes? Antes das 8? Ou então, a gente combina de você me ligar amanhã. E nesse período, talvez você me escreva. Manda um WhatsApp em texto para mim, refletindo de que maneira eu poderia te ajudar. E aí, quando a gente for conversar, eu já vou ter uma ideia. O que você acha? Pode ser nesse caminho? Percebe como é diferente do... Não, não. A comunicação não violenta, ela nos coloca pra gente... Opa, a Pri, eu tô falando aqui, a Pri, ela saiu. Aqui, pronto. Voltou. Adicionar. Então, deixa ela entrar. Acho que a Pri, ó, tá aguardando, pronto, já tá entrando. Oi, Pri. Então, assim, Voltei, tá caindo. então, assim, valido o que você me disse. Eu entendo que é muito importante para você conversar. Te agradeço em ter me escolhido para colaborar, para te ajudar. Me sinto muito feliz. Eu gostaria muito de te ajudar realmente. Mas às 8 horas eu não vou poder, porque eu tenho uma organização que a partir das 8 eu vou precisar trabalhar em relatórios, eu vou precisar organizar umas situações muito importantes para que a minha semana transcorra de maneira tranquila. E eu preciso que a semana fique tranquila para eu conseguir ficar despreocupada e te ouvir melhor, tá? A gente poderia então combinar ou antes das 8 ou então amanhã. E aí, nesse processo de hoje para amanhã, talvez você possa ir relatando, mandando no WhatsApp, ou até escrevendo, organizando as ideias, para ver de que maneira eu posso te ajudar melhor. Percebe como é que foi, a partir da ótica da comunicação não violenta, como foi esse não? Que ele, eu respeito você, eu respeito o seu pedido, eu compreendo você, mas essa necessidade minha, ela tá muito forte. Não vai dar agora. Eu sou responsável por mim. Ó, eu tô com 26 segundos restantes, tá? Quando cair, eu vou retornar e já vou retornar fazendo a finalização e ouvindo um pouquinho vocês. E aí, em seguida, a gente encerra. Mas essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Pelo menos eu consegui deixar nesse sentido. Eu respeito você, eu respeito a mim também. E eu quero